Doutora Adriane. Obrigada. Muito bom dia a todas e todos. Pois é, doutora Silvia, ontem a gente teve uma publicação que deu o que falar. E qual que foi a publicação? Foi da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela publicou alguns dos processos que estão em andamento, né? Então, a gente já pode esperar o que a autoridade tem questionado. Então, a gente pode ver que tanto o setor público como o privado tem sido questionado sobre nomeação de encarregado, sobre não atender uma requisição do titular e até requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vamos acompanhar os próximos capítulos, que o pessoal está ansioso, né? Quando que a LGPD vai começar a valer, né? A valer para valer mesmo. Deixa eu só ver se tem um passador aqui. Muito obrigada. Então, vamos lá. O meu tema é a respeito de decisões entre 2020 e 2023. Não pretendo esgotar o tema, né? Afinal, foram muitas decisões baseadas na LGPD, mas trouxe algumas aqui. Está com problema aqui o microfone? Está tudo bem? Bom, então eu vou passar rapidamente aqui com vocês, que meu tema é grande, extenso, mas eu tenho pouco tempo. Então eu vou falar da cronologia da LGPD, os principais acontecimentos, também o que as organizações estão sujeitas, tanto de forma administrativa como judicialmente, o que já aconteceu desde a vigência da LGPD, para a gente ver que a lei já pegou, né? E também quantas reclamações e denúncias que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já recebeu. Tá? E, por fim, e aí, o que a gente pode esperar para 2023 em diante? Tá? Que são assuntos que a gente recebe bastante dúvidas. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Adriane Lima, sou advogada, e vocês podem me adicionar nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Tá? Eu estou como Adriane Lima e no Instagram, Prof. Adriane. Também sou autora de alguns livros, até muitos de vocês trouxeram alguns livros aí para a gente poder falar, eu até agradeço o prestígio. Tá? Opa, será que está por aqui? Bom, a respeito dos principais acontecimentos, o que a gente pode falar, pessoal? Em 2018, a gente teve a promulgação da lei, né? Depois, a gente teve a vigência em 2020, então tivemos aí um vacatio legis de 2 anos, e vocês já estão craques nesse assunto. Em 2021, tivemos o estabelecimento do regimento interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também com o início da possibilidade de aplicação de sanções administrativas. Também tivemos a publicação do regulamento, do processo de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, em 2023, a publicação recente do regulamento de dosimetria da sanção. A respeito da regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, depois eu posso disponibilizar os principais slides no meu LinkedIn, até para vocês, né? Mas a gente vê que desde 2021 a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem bastante atuante, vem regulamentando o que lhe é cabível segundo a LGPD. Bom, e o que as organizações estão sujeitas, né, em resumo? Primeiro, ela está sujeita a eventualmente um prejuízo financeiro. Por quê? Porque ela fica sujeita a sanções administrativas, a condenações judiciais. Ela também fica sujeita a prejuízos de negócios por conta de uma ruptura ali contratual ou a não continuidade de um contrato e até a proibição da sua atividade. Também a reputação fica bastante afetada. Às vezes a organização não foi nem multada, não foi sujeita a um processo administrativo ou judicial e ela já está sendo afetada em sua reputação. As pessoas compartilham muito rapidamente uma notícia. E aí, em 2020, a gente teve aí uma decisão bastante famosa, que foi conhecida a primeira decisão baseada na LGPD, que vocês devem conhecer, né? Principalmente os estudantes aí assíduos, que foi de uma construtora, né? Contra uma construtora. E aí, qual que foi a alegação? De que uma pessoa tinha comprado um apartamento e começou a receber ligações e mensagens de diversas decoradoras, corretores, enfim, linhas de financiamento, e aí ele moveu essa ação para que tivesse uma indenização a respeito, né? Afinal, ele não tinha dado consentimento para receber essas ligações e ter essa abordagem para fins de marketing. Qual que foi o entendimento
Na primeira instância, ele até ganhou. Na segunda, teve aí em 2021 uma alteração. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não havia evidências suficientes de quem tinha compartilhado os dados daquela pessoa, do autor, com corretores, com decoradoras. E aí fica a reflexão. Como que na prática a gente consegue comprovar quem compartilhou indevidamente os dados, né, entre as organizações? Em regra, segundo o Código de Defesa do Consumidor, seria um dever da própria organização cumprir, demonstrar que ela não compartilhou os dados, mas não foi o que entendeu o Tribunal de Justiça nessa situação. Em uma outra decisão aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público moveu uma ação para interromper a comercialização de dados pessoais, né? Então, nessa situação, o que foi entendido? Que uma plataforma que disponibilizava dados pessoais, ela disponibilizava de uma forma que não tinha o consentimento prévio dos titulares, né? Então, essa disponibilidade foi entendida como ilegal. Tá? Até na decisão, o juiz fundamentou o seguinte, ele questiona o seguinte: há de se perguntar, essa atividade seria lícita? Né, de uma disponibilidade. Houve uma decisão liminar para que congelasse o site e proibisse que eventuais outras atividades ocorressem, sob pena de uma multa de 15 mil por alimentação ou movimento do site. Depois, a ação foi julgada procedente, né, e a proprietária foi obrigada a não disponibilizar mais os dados, seja de forma gratuita ou onerosa. Em uma outra ação, tá, tivemos aqui proposta também pelo Ministério Público do Distrito Federal, e a unidade que lida com proteção de dados e inteligência artificial identificou a comercialização maciça de dados por meio de uma plataforma de dropshipping, né? E aí o que acontece? Era um anunciante que a plataforma se esquivou ali de uma responsabilidade, tá? Então, a pessoa, a anunciante, teve que também retirar do ar aquele anúncio sob pena de uma multa ali de R$500 por disponibilidade de dados. Tá? Aqui até a parte da fundamentação, o que o juiz entendeu aqui? Que mesmo na hipótese que o controlador obtenha o consentimento do titular de dados, se necessitar comunicar ou compartilhar tais informações com outros controladores, tem que ter conhecimento específico para esse compartilhamento. Tá? E por que eu estou mostrando todas essas decisões para vocês? Para ajudar vocês, para dar o suporte para que vocês tomem decisões. E deem o suporte também nas organizações que vocês atuam. Tá? Bom, reflexões sobre 2020. Algumas das decisões que eu mostrei. Primeiro, na decisão do Tribunal de Justiça, na decisão primeira da comercialização indevida dos dados, o réu alegou que já tinha sido excluído o anúncio e que ele não teria que cumprir mais nada nesse sentido. E o juiz entendeu que não é porque foi excluído em seguida que você não tem nenhuma responsabilidade nesse sentido. E na segunda decisão aqui do dropshipping, a pessoa alegou que foi uma ex-assistente que inseriu lá o anúncio, que ele não tinha nada a ver. Mas ele que era o beneficiário dos pagamentos. Então, tudo isso também colabora para identificar o agente de tratamento e as responsabilidades. Bom, de uma forma geral, 2020, o que a gente pode entender? As ações, em sua maioria, foram no sentido de condenar para a obrigação de fazer ou não fazer. Não teve uma grande decisão para condenar de forma pecuniária uma organização, por exemplo. Tá? E aí, as percepções que nós tivemos é que o tema era novidade no judiciário. Tanto é que vocês tiverem curiosidade de ler algumas decisões, vocês vão ver que os juízes, eles até comentam de onde veio a LGPD, né? A questão do marco civil da internet, todo esse contexto de importância da lei. Então, a gente percebe
que os juristas também, os juízes, estavam entendendo o assunto ainda. Em 2021, também separei algumas decisões para vocês terem alguma ideia, né? Então, aqui teve o uso de dados sensíveis para a oferta de serviços e produtos. E o que envolveu essa situação? Foi uma gestante, né, que fez exames médicos, depois ela descobriu que perdeu o bebê. E aí, o que aconteceu? Em seguida, ela começou a ser abordada por uma empresa que buscava vender um serviço de armazenamento de cordão umbilical, né? E aí ela entrou com a ação, questionando, peraí, além de eu ter uma perda, né, que me faz sofrer, ainda querem ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, ela entrou com essa ação e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que informações referentes à gestação são referentes à saúde. Então, a gente está lidando com dados sensíveis. Então, por esse motivo, o Tribunal de Justiça reconheceu a reparação. Tá me ouvindo melhor, pessoal? Tá dando para me ouvir? Obrigada. Então, aqui foi reconhecida a indenização devida. E até, se vocês puderem dar uma olhadinha, depois vocês vão ter acesso, eu vou compartilhar os principais slides também com vocês. Aqui na decisão, uma parte dela, identifica-se que o juiz entendeu o seguinte, que a empresa que fez essa abordagem argumentou que a gestante, a ex-gestante, deveria ter entrado com uma ação não contra ela, mas sim contra um médico ou contra o laboratório que forneceu os dados para essa segunda empresa. E o juiz não quis saber. Oh, você é operador também, você tem as suas responsabilidades, você vai responder sim, nesse caso sozinho. Você tem que verificar a fonte dos seus dados, né? Então, ainda lidando com dados sensíveis, houve aqui a indenização. Deixa eu só ver se eu voltei um pouco. Bom, e para reflexão, o que a gente pode falar, pessoal? Tivemos aqui algumas decisões, e o que a gente pode identificar? Que os principais temas de questionamentos judiciais foram dos titulares de dados que vivenciaram algum incidente de segurança, um compartilhamento de dados indevido e que não tiveram também seus direitos atendidos, né? A pessoa que pede uma eliminação de dados e não tem uma resposta eficaz nesse sentido. A conclusão, também em 2021, foi que a maioria das ações é no sentido de obrigação de fazer ou não fazer, determinando que a empresa ou elimine os dados, ou retire do ar um conteúdo, né? É nesse sentido, sob pena de alguma afrente, de alguma multa, por não fazer ou fazer, né? Então, as percepções de 2021, a LGPD ainda foi considerada embrionária no judiciário, tá? E até por conta dos processos que a gente evidenciou, que identificou, né? E o Tribunal de Justiça de São Paulo foi o principal tribunal que teve maior aplicação da legislação no Brasil, tá? Bom, em 2022, o que a gente pode comentar de decisões? Aqui uma condenação de obrigação de fazer por conta de divulgação de dados pessoais em uma plataforma de proteção ao crédito, tá? O que aconteceu aqui? Um birô de crédito teve que retirar a comercialização de dados que não se referiam à análise de crédito. Por exemplo, dados como número do título de eleitor dos titulares, nome da mãe, estilo de vida, classe social, escolaridade, perfil de consumo. Esse birô de crédito teve que retirar dessa comercialização e disponibilização para suas clientes. Aqui também, uma outra decisão de um dano moral reconhecido por não ter fornecido ao titular os seus próprios exames laborais. O que aconteceu nessa situação? Era uma ex-empregada que tentava entrar com benefício no INSS e precisava dos exames médicos ali. E, ao solicitar para a empresa os próprios exames, que contêm, inclusive, dados pessoais, a empresa dificultou essa liberação. E ela moveu uma ação, né, que foi entendida pelo judiciário o seguinte: só o fato de ter que entrar com uma ação para obter os próprios dados tornou a pessoa angustiada, né? Então, peraí, cadê meus documentos? Né? Então, foi entendido que promoveu uma verdadeira angústia passível de indenização nesse sentido. Tá?
Então, um comparativo de 2021 para 2022, eu até menciono aqui um estudo feito pelo IUS Brasil, tá? Que em 2021 tiveram decisões mais no sentido de análise dos princípios da LGPD, tá? E em 2022 a gente percebeu que a LGPD tem tomado corpo por conta da fundamentação das decisões de 2022. Aqui os principais assuntos de discussão, também nas decisões judiciais, tem 49% das decisões, houve discussão dos primeiros artigos ali, dos primeiros dispositivos da lei, que são os princípios, conceitos, bases legais, né? E 24% aqui a respeito dos requisitos para o tratamento. Em 2021, foram identificadas 274 decisões que mencionavam a LGPD. No ano seguinte, em 2022, mais que dobrou. Tá? Então, foram 662 decisões com o tema de proteção de dados. Quais os principais assuntos em 2022? Incidentes de segurança, que acabam sendo motivo para indenizações, e também a não identificação de bases legais para fazer os tratamentos de dados. Aqui também um comparativo do ano de 2021 para 2022, a maioria das condenações tende sim a gerar a condenação de obrigação de fazer ou não fazer, como eu venho falando. 46% das decisões envolveu apenas indenização pecuniária. Então a gente vê que o judiciário está atuando nesse sentido, de corrigir. Olha, controlador, operador, ajusta aqui, ajusta ali, para melhorar o tratamento de dados e ficar compatível com a lei. Também, as violações que mais custaram são as violações relacionadas a dados sensíveis ou que dependem de consentimento. Tá? Até quem já foi meu aluno ou aluna sabe bem, eu falo, fuja do consentimento, se possível, porque é burocrático e gera um ônus, inclusive, no judiciário. Tá? Também aqui, os danos morais, eles têm que ser comprovados, tá? A gente até viu uma decisão recente do STJ que é nesse sentido. Não basta acontecer um incidente, não basta acontecer um vazamento de dados, dos dados da pessoa. Tem que haver a comprovação de que houve realmente um dano moral. Em 2023, a gente também teve decisões, né? Então, a gente acha, tá no começo do ano. Tá nada, né? Tá em abril já, quase, né? E em 2023, a gente, então, tem decisões aí, tá? E eu separei algumas que são interessantes de vocês saberem, porque vocês estão orientando as organizações também, né? Então, tiveram bastante decisões na esfera trabalhista, tá? Que houve um entendimento, o quê? Dos juízes, de que uma pessoa que assina um termo de confidencialidade, que faz um treinamento sobre normativos, dentre eles, uma política de segurança da informação, a pessoa tem que seguir as regras internas da empresa. Se ela não segue, é motivo para justa causa, tá? Então, a gente pode observar que, independente da pessoa encaminhar dados pessoais de clientes, colaboradores para terceiros ou não, só o fato dela enviar esses dados para o próprio e-mail pessoal já foi motivo de demissão por justa causa. Né? Então, houve ali um prejuízo para esses colaboradores. Opa, acho que passou muito rápido aqui. Opa. Bom, ixi, acho que estão mexendo também junto. Bom, a respeito da esfera trabalhista, o que a gente pode comentar, pessoal? Tiveram duas decisões, tá, sobre esse tema, e uma foi de um empregado que ficava até mais tarde na empresa, tá? E acabou mandando ali o serviço para casa. Encaminhou lá uma planilha que tinha mais de 8.000 linhas para o seu e-mail pessoal para continuar o trabalho em casa, alegando que depois da jornada de trabalho acabava que o sistema da empresa travava e ele não conseguia continuar o trabalho. Então o intuito era bom, ele queria continuar trabalhando, ele queria fazer o trabalho dele ali para a empresa, entregar valor, mas o empregador não quis saber. E houve demissão por justa causa. Ele entrou com uma ação para reintegração ali do cargo, da ocupação dele, e o tribunal entendeu que não era possível, porque ele foi uma falta, né?
Numa outra decisão aqui, uma correspondente bancária também. Uma correspondente bancária também, que enviou dados referentes a contratos de financiamento que ela tinha contratado, que ela conseguiu vender, porque ela queria confirmar qual que era a receita dela, o lucro, né, a participação dela nesses negócios fechados. E aí ela encaminhou para o e-mail pessoal dela. Também teve ruptura aqui, rescisão contratual, tá? Porque a empresa entendeu que houve perda da confidencialidade. Vamos ver aqui se passa. Deu um probleminha aqui. Aqui do STJ, então, que eu comentei com vocês, que recentemente houve essa decisão. Claro que não é um precedente importante, mas ainda não está pacificado o tema, mas é bom a gente ficar alerta, né? Que o simples vazamento de dados pessoais não tem o condão de incidir ali uma indenização, tá? Como algumas pessoas falam, né? Então é bom a gente ter esse conhecimento. E aí o contexto foi até uma ação de indenização que foi movida por uma pessoa idosa, né? Que teve ali seus dados vazados por uma concessionária de energia elétrica e moveu essa ação. Só que o que o STJ entendeu? Como era um vazamento de dados cadastrais, esses dados poderiam ser achados na internet, numa simples busca, né? Então, por conta disso, de não ter envolvimento de dados sensíveis, um dos fundamentos para não ter a indenização foi essa. Então, em regra, para haver indenização, precisaria aí de um incidente envolvendo dados sensíveis. Legal? Bom, aqui já falei. Em 2023 ainda tem outras decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paraná, sobre a alegação de uso indevido de dados pessoais, tá? Autores que pedem indenização, tá? E aí, no mesmo sentido do STJ, os tribunais entenderam que não tinha envolvimento de dados sensíveis e por esse motivo não cabia a indenização. Também no Tribunal Superior do Trabalho, teve aqui uma decisão sobre o uso de dados de restrição creditícia para fins de contratação. Sabe aquele RH que obtém certidões negativas, né? Faz a consulta ali da pessoa, do candidato? Houve um entendimento aqui que, quando você faz essa pesquisa, se não for essencial para a atividade que a pessoa vai desenvolver, é uma pesquisa indevida, tá? Além disso, se não for para a proteção do crédito, para fornecimento de uma linha de crédito para esse candidato, em regra, você não poderia também consultar. Aqui também, decisão do STJ sobre responsabilidade de uma instituição financeira por fraude, tá? Então, foi praticada uma engenharia social contra um idoso, e aí ele sofreu várias compras que foram feitas no nome dele. E ele movia uma ação contra a instituição financeira aqui. Qual que foi o entendimento? Que a instituição financeira não forneceu a segurança devida, tá? E a instituição financeira foi obrigada aqui a ter a inexigibilidade de todas as transações que foram feitas no nome dele. Até na primeira instância, houve o entendimento que não houve falha na prestação de serviços. Afinal, a senha é o usuário que tem que cuidar. Mas, subindo para o STJ reformou a decisão. Tá? Que mais? Uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi contra a Meta. Tá? Aqui a pessoa teve os dados dela acessados, e aí ela foi objeto, né? Os dados dela foram utilizados para aplicar golpes, para solicitar dinheiro, para compartilhar ali fotos íntimas dela. E aí, só o fato dela ter que se explicar com as pessoas, o Tribunal de Justiça entendeu que só o fato dela ter que se explicar com as pessoas, isso já era passível de indenização. Então, em regra, o que a gente pode falar aqui? Algumas reflexões sobre 2023. Primeiro, nas decisões trabalhistas, o entendimento ainda que não compartilhe dados com terceiros, só o fato de você sair com a informação ou dados pessoais da organização já é motivo para demissão por justa causa. Segundo, aqui nas decisões da esfera civil, a justiça ela é ainda bastante acionada com base por conta dos vazamentos de dados, né, e pleito de indenização. Mas ainda a gente não identifica uma pacificação dos temas.
Tá? Então, ainda assim, depois de 3 anos de vigência da lei, ainda a gente precisa de uma pacificação, de uma jurisprudência um pouco mais firme. A conclusão, né, que a gente chega é que se antes a LGPD estava ligada às questões mais consumeristas, ligadas ao Código de Defesa do Consumidor, hoje a gente vê a LGPD sendo aplicada com a legislação trabalhista também. Tá? Bom, na esfera, já falei bastante aí da esfera judicial, e na esfera extrajudicial, como que está acontecendo? Primeiro, o PROCON tem sido bastante acionado, até com base na violação de dados pessoais em relações consumeristas. No portal do Reclame Aqui, em 2021, a LGPD foi mencionada mais de 2.700 vezes, tá? Contra organizações. O Banco Central também tem uma página específica sobre a proteção de dados e até a possibilidade de fazer reclamações contra instituições financeiras. Aqui, segundo uma pesquisa feita aqui, que foi até divulgada pelo site Convergência Digital, a maioria das decisões está relacionada, primeiro, à dificuldade para alterar ou ativar serviços, 44%, 45%, uma dificuldade de contato no atendimento, e o terceiro tópico, 3 top de reclamações, o terceiro é referente a vazamento de dados ou outros incidentes de segurança. Então, para quem trabalha na área mais técnica, TI, segurança da informação, cada vez mais serão necessários esses profissionais, né? Bom, vale a pena comentar que a Resolução 1 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados prevê que a autoridade ela pode atuar em processos administrativos de ofício, em decorrência de programas periódicos de fiscalização, de forma coordenada com outros órgãos, em cooperação com autoridades de outros países e até a partir de requerimentos de titulares de dados. Então, a gente vai ter uma fase de admissibilidade do processo administrativo, depois defesa do autuado, produção de prova, né? Então, aqui nessa fase entram vocês, né? Por quê? Quanto mais vocês implementarem de medidas de segurança, tanto administrativa quanto técnica, é a hora de fundamentar aqui, se defender, né? Então, quanto mais governança houver, a gente pode ter aí uma possível atenuante de sanção, né? As alegações finais, o encerramento da instrução, depois vinha a decisão de primeira instância, cumprimento da sanção, né, decisão, recurso eventualmente para a autoridade e reconsideração eventualmente pela própria autoridade de proteção de dados. Então, em resumo, seria o processo fiscalizatório nesse sentido. Recentemente, numa participação de um evento, o Dr. Arthur Sabá, que é um dos diretores da Autoridade Nacional, revelou que tem mais de 6.000 denúncias contra organizações do poder público e setor privado. Tá? Então, tem mais de 6.000 denúncias em andamento lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? E ontem, como eu falei na minha abertura, a gente teve a publicação de quais são os processos administrativos que estão em andamento. E por que eu destaquei aqui em amarelo? Olha, eu fiz bem, como o pessoal fala, roots, né? Então, eu fiz bem rústico aqui o highlight aqui. Mas o que a gente pode observar, pessoal? Que setor público e setor privado têm processos administrativos em andamento, tá? E quais são os principais pontos aqui desses processos? Não atendimento à requisição da autoridade nacional, ausência de nomeação de encarregado. No setor privado, a empresa deixou de enviar o relatório de impacto de proteção de dados para a autoridade, tá? Aqui, setor público também, não comunicação de incidente de segurança. Tá? Num outro aqui, Secretaria de Educação, setor público, não atendimento à requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o que a gente visualiza? Que a autoridade está, sim, atuante. Né? Para quem acha que a autoridade está parada, ela tem uma estrutura pequena até, mas ela está em movimento. Né? Também teve a divulgação da Agenda Regulatória 2023-2024, né? São vários os temas que começaram em 2021 e agora estão, se Deus quiser, vão ser finalizados em 2023, né? E o que a gente observa, pessoal, daqui para frente? A gente observa cada vez mais preocupação dos usuários sobre os próprios dados.
Tá? Teve até essa pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que identificou o seguinte: 24% dos usuários buscam, sim, o canal de atendimento para saber mais a respeito dos próprios dados. Então, precisa de mais informação também para a sociedade a respeito dos próprios direitos. Mas eles também observaram o seguinte: 77% dos usuários de internet que responderam à pesquisa responderam que desinstalaram algum aplicativo de celular ou deixaram até de visitar alguma página da internet por preocupação com os próprios dados. Tá? Então, mesmo que a pessoa não saiba o que é LGPD, ela vem se preocupando com o tema. Por quê? Porque ela quer saber quem está usando meus dados, para onde meus dados estão indo, para que eu estou dando ok numa página. Né? E a gente vê que as pessoas também estão preocupadas com o uso de biometria. Né? Outro dia eu fui até num prédio e era a identificação ali do rosto. Agora não está mais nem usando papelzinho. Né? Então, as pessoas querem saber mais a respeito dos próprios dados. E para a gente caminhar aqui para a finalização da minha apresentação, comentar só rapidamente aqui a respeito da Resolução 4 da Autoridade Nacional. A gente tem grandes expectativas, por quê? Porque a gente tem o detalhamento de como que vai ocorrer a aplicação da sanção administrativa. Então, é esperado que as organizações continuem com seus programas de governança em privacidade, que tenham uma maior maturidade e preocupação em relação ao tema, que havendo penalidades também, vai haver uma maior procura do judiciário, porque a mídia tem divulgado essas questões, né? E até segundo a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Brasil precisa ser reconhecido como uma nação que reconhece o tema como importante. Também que a conformidade toda que a gente vê no mercado vai favorecer vocês enquanto DPOs. Né? Então, quanto mais o tema se tornar relevante, mais vocês vão ter a importância reconhecida no mercado de trabalho também. Né? Então, a gente vê esses movimentos acontecerem. Tá? Espero que a minha palestra tenha trazido alguns insights para vocês, tá? Que tenha colaborado. E eu vou disponibilizar os principais slides no meu LinkedIn. Quem quiser também, depois pode fazer contato comigo. Muito obrigada. Obrigada.